Estamos de volta ao programa Meio de Campo. Hoje eu expliquei, programa um pouquinho econômico, né? A gente concentrou muita atenção nas eleições aí. E hoje estamos apenas eu e o Vinícius aqui, mas fazendo, né, Vinícius, um balanço, um raio-x do final de semana esportivo. Já falamos de Votuporanguense, falamos de toda a situação aí da Copa Paulista. E agora, hora de falar de Campeonato Brasileiro, jogos no sábado. Passar aqui os resultados: Fluminense 3-1 no Sport, o São Paulo 0-0 com o Flamengo, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-0, Chapecoense perdeu em casa, olha, é difícil isso, uma derrota dessa lá no estado da Chapecoense, 4-1 para o Vitória, o Botafogo venceu em casa o Corinthians 2-0, Ponte Preta perdeu em casa 2-1 para o Atlético Mineiro, Cruzeiro venceu o Grêmio 1-0, Internacional venceu o Figueirense por 1-0. Hoje, daqui a pouquinho aí, começando, o Palmeiras joga fora de casa contra o Santa Cruz, jogo marcado aí, começando às 8 horas da noite, e um pouquinho mais tarde, Coritiba joga contra o América Mineiro. Vamos falar um pouquinho dos jogos que envolveram os paulistas, começar falando aqui do São Paulo e Flamengo. Foi nem lá nem cá, foi um empate aí, que no fim das contas não é bom para nenhuma das duas equipes. E olha, gente para fazer gol não faltou nesse jogo, né? O Cueva, Kelvin, Chaves para o São Paulo, Diego, Guerreiro, Damião para o Flamengo, mas não foi uma tarde inspirada. A gente tem algumas imagens aí da partida, pedi para o pessoal da edição colocar desse jogo entre Flamengo e o São Paulo, entre São Paulo e o Flamengo. Os goleiros aí, o Denis e o Muralha, não trabalharam tanto, mas conseguiram frear os atacantes. Cariocas foram melhores durante a maior parte do jogo. O Flamengo está numa boa fase, está muito perigoso o ataque do Flamengo, principalmente no primeiro tempo e depois dos 20 minutos aí do segundo tempo. E o São Paulo não conseguiu mostrar força jogando em casa, e pelos erros aí cometidos dos dois lados, resultado até relativamente justo, Vinícius. Justo. Eu vou levantar dois destaques aí, não pelo jogo, mas pelo que vem fazendo no campeonato. Um que é muito criticado, mas vem conseguindo, fez uma defesa importantíssima na cabeçada do Leandro Damião, que é o Denis. O Denis assumiu uma posição dificílima, que é substituir o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi um dinossauro no São Paulo, ficou 25 anos, é um cara que tem uma história importantíssima e, no meu modo de ver, inalcançável na equipe do São Paulo. Então, substituir esse ícone da torcida de São Paulino é muito difícil. E você vir muito tempo no banco, não tem aquela sequência de jogos, não tem aquela confiança. Ele sofreu no início. É um jogador que tem algumas limitações, mas vem ganhando confiança e vem fazendo bons jogos, o Denis. E outro destaque para mim é o treinador do Flamengo, o grande responsável por essa campanha do Flamengo. Esse mesmo time, o Muricy não conseguiu fazer jogar. O Zé Ricardo é um treinador jovem, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Flamengo. Ele recusou um convite da CBF para treinar o Sub-15 na época, porque ele queria ser técnico do Flamengo principal. Está tendo essa chance e está fazendo o time jogar. Fazia muito tempo que o Flamengo não jogava para frente, como joga hoje. Eu lembro de um qualidade, né? Eu lembro de um jogo que foi Corinthians e Flamengo. O Corinthians ganhou por 4-0 no primeiro turno. E foi um placar mentiroso. No primeiro tempo, o Flamengo massacrou o Corinthians, chutou 2 bolas na trave, envolveu a equipe do Corinthians. Esse jogo foi no Pacaembu por causa das Olimpíadas. Mas depois o Corinthians acabou fazendo um gol no início do segundo tempo e a equipe do Flamengo desorganizou e acabou sendo goleada. Mas eu gostei muito da forma que a equipe se postou. E isso é mérito do Zé Ricardo. Então talvez pode vir um treinador jovem, estudioso, e a gente está precisando de técnicos novos, né? O Brasil hoje está carente de novos técnicos. Então é um ponto a ser levantado, esse técnico do Flamengo está fazendo a equipe do Flamengo jogar. E olha, vai ser até o final. Vai ser até o final. Haja coração. Vinícius, lance agora, pedir pro pessoal da edição colocar lances do jogo Botafogo e Corinthians. Começa o lance, os melhores momentos aí começa já com o primeiro gol do Botafogo. O pessoal do Corinthians reclamou da arbitragem. Na tua opinião, o que você achou?
Sou corintiano, mas como vou comentar de futebol, eu consigo separar as coisas. Analisando depois, eu vi que o Corinthians acabou sendo beneficiado no jogo. Olha só, tem gente que acha que o Corinthians foi prejudicado nos 2 gols do Botafogo. Não, o primeiro gol, quando o Vinícius Tanque, meu xará, eu não tenho tanque, mas ele tem o Vinícius. Quando ele recebe a bola não vem de um jogador do Botafogo, ele vem do defensor do Corinthians, então não é impedimento. No segundo gol do Botafogo, a bola bate no braço do jogador do Botafogo quando vai dominar, mas foi um toque involuntário, do mesmo jeito do zagueiro do Botafogo que foi marcado pênalti para o Corinthians. Então eu acho que não teve influência no resultado, o que tem influência é o péssimo trabalho que o Corinthians vem fazendo. Difícil, né? O Corinthians vem numa fase horrível. Agora Ganhou do Cruzeiro porque o Cruzeiro está num momento também ruim e estava com o time misto. Hora que colocou 3 jogadores de ataque, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol que deixou ele vivo na Copa do Brasil. Mas o Corinthians hoje vive um momento de crise técnica dentro de campo e também crise financeira, que afeta o time. O time não consegue contratar jogadores e vende quando a equipe consegue encaixar. Então eu acho que o momento do Corinthians é delicadíssimo. Se o Corinthians pensa em Libertadores, talvez teria que fazer não um G6, um G10, um G15. Porque eu acho que o Corinthians vai ter dificuldades. O Corinthians hoje está na 7ª colocação e aí teve mudança, né? Agora a CBF anunciou aí que o Brasil terá mais 2 vagas na próxima Libertadores. Essas mudanças foram definidas em uma reunião da Conmebol neste domingo em Bogotá, na Colômbia. O Brasil passa a ter 7 representantes na competição continental. Um deles será o campeão da Copa do Brasil e os demais aí sairão do G6 da Série A. Hoje o Corinthians está na 7ª posição. Vinícius, com relação ao Santos, o Santos venceu 2-0 o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Tem gente que fala do lance do pênalti, o primeiro gol foi marcado pelo Ricardo Oliveira. O Santos chegou num ponto do campeonato que tem uma oscilação. Como todas as equipes, né? Só que com esse G6 o Santos... hoje é o 4º colocado o Santos. Mas o Santos para mim ele é candidatíssimo aí a Libertadores e um dos favoritos a conquistar a Copa do Brasil. Apesar daquele que ele fez um primeiro jogo até surpreendente contra o Internacional, né? Um placar perigoso, 2-1 contra o Internacional, mas o Inter está muito ameaçado de rebaixamento, deve poupar alguns titulares. Mas eu vejo a situação do Santos bem favorável. É um time que está bem no Campeonato Brasileiro, agora com essas 6 vagas ele fica até confortável na tabela e está muito vivo aí, com muitas chances de, quem sabe, conquistar a Copa do Brasil. Passar então a classificação rapidamente, o programa está encerrando já, mas o líder é o Palmeiras, que joga aí com o Santa Cruz hoje. O Palmeiras tem 54, o Flamengo segundo lugar também 54, o Atlético Mineiro na 3ª posição com 52, depois o Santos 48, Fluminense 46 em 5º e o 6º aí do novo G6 do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense. O Corinthians é o 7º com 41 pontos, tá colado ali. A Ponte Preta na 10ª posição com 39 pontos, São Paulo é 13º com 35 e depois aí na zona de rebaixamento temos o Figueirense com 31, ou seja, está bem pertinho do São Paulo, 4 pontos aí. O Internacional venceu, mas foi a 30. A Santa Cruz, que joga com o Palmeiras, 23 pontos. E o lanterna do campeonato é o América Mineiro com 21 pontos. Esse foi o programa Meio de Campo de hoje. Agradecer mais uma vez aí a presença do Vinícius, grande parceiro do programa. O programa hoje foi bate-bola, o bate-papo foi mais econômico, só as nossas presenças, mas foi bem legal, deu para passar aí um balanço de como é que está a situação, tanto no futebol local, no esporte local, quanto no futebol nacional. Vinícius, quer dar algum recado, um último alô? Eu agradeço mais uma vez o convite. Esse que foi um domingo diferente, né? Para quem acompanha futebol, foi um domingo sem assistir, né, futebol é complicado. Mas foi por um motivo muito importante, que são as eleições, que é a única forma de a gente tentar mudar o país, né, escolhendo candidatos corretos. Mas é muito feliz estar aqui, podendo falar de esporte. Eu mando um abraço a todos vocês que gostam de esporte e procurem atividade física, independente da modalidade.
a modalidade que você se sinta melhor, mas procure fazer atividade física, que você vai ter muitos benefícios. E procure sempre um profissional de educação física, porque só ele é credenciado para te orientar e fazer você ter todos os benefícios da atividade física. Vinícius, formado em Educação Física aqui pela Unifev. O programa Meio de Campo termina aqui, agradeço a audiência de todo mundo. Esse programa, assim como os outros já exibidos, estão salvos lá na nossa fanpage no Facebook /TV Unifev e também Facebook /Meio de Campo, programa Meio de Campo. Você pode rever lá quando quiser matar saudade de alguma participação, de algum bate-papo esportivo. Eu volto na semana que vem aí, quem sabe com o Palmeiras ainda líder e com a Votuporanguense ainda líder também da Copa Paulista. Para uma